Olá, sejam bem-vindos ao canal Verbalizando Direito. Hoje nós falaremos sobre os aspectos tributários das empresas que operam sob o regime de marketplace. Mas antes de vocês assistirem o vídeo de hoje, eu sugiro que vocês voltem no meu último vídeo, que inclusive consta na descrição deste vídeo, para que vocês possam entender melhor quais são as diferenças entre marketplace e e-commerce, para que só depois vocês consigam se aprofundar em aspectos mais complexos, como os relacionados à tributação dos marketplaces. Então, volte no vídeo anterior, assista, entenda quais são as diferenças entre esses dois modelos e depois venham comigo estudar um pouquinho sobre a tributação dessas empresas que atuam em plataformas online. Tudo bem? Então vamos lá. O Sistema Tributário Nacional vigente, que teve início com a Constituição Federal de 1988, não está mais conectado com a realidade econômica global. Isso porque nós passamos de uma transição de uma economia urbana industrial para uma economia digital, o que requer mudanças. A economia digital, ela pede, ela implora por uma regulação própria. Seja as empresas que já estejam operando nesse mercado, sejam as empresas ou atividades que venham a surgir ao longo dos tempos. Então, isso demanda do Estado uma abertura maior a ouvir esses novos empreendedores, a entender melhor esse modelo de negócio. Não basta tributar por tributar simplesmente com essa gana arrecadatória. Ele precisa repensar, reformular o sistema tributário nacional e assim inserir o Brasil nesse mapa mundial tecnológico, não permitindo a fuga das empresas, permitindo o crescimento da nossa economia. Isso porque nem mesmo as propostas de reforma do sistema tributário nacional, que pretendem aí a unificação dos tributos de bens e serviços com a criação do IBS, não seriam capazes de atender às complexidades dessa nova era, que é chamada da era informacional, que é a quarta revolução industrial. Teríamos que repensar os modelos, implementar novas medidas. Dentro dessa realidade, nós temos a figura dos marketplaces, que é justamente sobre eles que nós falaremos um pouquinho mais no dia de hoje. Os marketplaces são prestadores de serviços de intermediação, ou seja, não importa o que esteja sendo transacionado dentro da plataforma, roupa, comida, carros, livros, enfim, qualquer mercadoria ou qualquer serviço, eles permanecem sendo intermediadores. Eles são simplesmente agenciadores entre compradores e vendedores. Somente a partir dessa compreensão é possível entender que essas empresas reconhecem em seus resultados tão somente a receita relacionada ao serviço de intermediação realizado, que trata-se de uma contrapartida ao serviço prestado e, portanto, um benefício econômico incorporado ao patrimônio do marketplace. Os demais valores que são recebidos por essas plataformas de intermediação, eles apenas transitam nas contas ali do ativo e passivo, na medida em que correspondem a meros ingressos. Entendido esse cenário, fica mais fácil entender quais são os tributos incidentes nessa operação, tá? As empresas que são detentoras de marketplace, elas se submetem à tributação do PIS, da COFINS, do RPJ, da CCLL, tão somente os valores que são cobrados a título de comissionamento. Logo, esses tributos não incidem sobre a totalidade dos valores que transitam ali pela plataforma, pois uma coisa é o comissionamento que ela recebe pela intermediação de negócio. Outra coisa são aqueles valores que ela recebe que pertencem aos sellers, ou seja, aos vendedores que vendem os seus produtos ou disponibilizam seus serviços
por meio de uma plataforma de marketplace. E isso é importante distinguir. Nós não estamos falando aqui sobre os tributos incidentes sobre a folha, sobre o patrimônio, nós estamos falando apenas aqueles que estão vinculados ao faturamento da empresa. Ainda nessa linha, é possível perceber que na qualidade de prestadoras de serviço, essas empresas podem calcular crédito de PIS e da COFINS em relação às despesas com bens e serviços, utilizados como insumo na realização desse serviço. Então, nós temos aqui que essas empresas se submetem à tributação do PIS, da COFINS, do IRPJ, da CSLL, que essas empresas podem calcular crédito PIS e COFINS e, além disso, na qualidade de prestadoras de serviço, essas empresas estão sujeitas ao recolhimento do ISS, com alíquotas que podem variar de 2% a 5%, a depender do município. O ISS, ele também deve ser calculado sobre o valor do comissionamento recebido por essa empresa, que opera sob o regime do marketplace, ou seja, é a contrapartida que ela recebe pelo serviço executado, e não sobre a totalidade dos valores que são transacionados nessa plataforma. Então, nós temos mais um tributo que incide, o ISS, e é bom ficar atento. E sobre o ISS, como eu disse agora, as alíquotas podem variar de 2% a 5% a depender do município. Então, com isso, a gente pode pensar que antes mesmo da abertura dessa empresa que opera no meio digital, ela deve pensar, promover um estudo prévio, um planejamento tributário para identificar qual é o município que apresenta uma alíquota menor. De 2, 3, 4, o limite é 5%, mas o mínimo é 2%. Então, a depender do município, pode gerar uma economia tributária. Cabe vocês pensarem sobre isso antes mesmo da abertura. Isso não significa que, se você já estiver operando, que você não possa repensar o município no qual a sua empresa estará sediada. Então, repense isso, faça um planejamento, avalie, coloque tudo aí na pontinha do lápis para você averiguar qual é a melhor estratégia para o seu modelo de negócio. É evidente que as discussões na seara tributária, elas não param por aqui, porque nós temos inúmeras outras complicações ou complexidades que envolvem a tributação dos marketplaces. Por exemplo, recentemente, alguns estados brasileiros, a exemplo do Ceará, da Bahia e mais recentemente do Rio de Janeiro, têm implementado alterações na legislação estadual que impactam as empresas que operam sob o regime de marketplace. O intuito dessas medidas, segundo informado pelos estados, é garantir a arrecadação destes e evitar a sonegação do ICMS, mediante a responsabilização dos marketplaces que atuam como intermediários nas operações de vendas realizadas em suas plataformas online. Assim, os marketplaces ficariam responsáveis pelo recolhimento do ICMS devido nas operações se os lojistas ou comerciantes de mercadorias ou produtos não emitirem documento fiscal e não quitarem o ICMS correspondente nas operações com os consumidores. Ora, nesse caso, o prejuízo para o marketplace seria evidente. Isso porque esse modelo de negócio, esse empreendedor não pensou em incluir o ICMS na sua formação de preço. Isso porque, obviamente, eles não são contribuintes de fato e tampouco de direito deste referido tributo. Isso significa que as empresas que operam no regime de marketplace terão que manter registro e zelar pela emissão dos documentos fiscais de todos os comerciantes que integrarem os seus aplicativos, sob pena de serem responsáveis pelo ICMS, por mais absurdo que isso possa parecer.
Ou seja, se os comerciantes, se os empresários, os lojistas, eles não efetuarem o recolhimento do ICMS, se eles sonegarem esse tributo, as empresas de marketplace serão obrigadas a esse recolhimento. O que, como eu disse, é um absurdo. Isso pode inviabilizar esse modelo de negócio, pois esse tributo indireto não foi considerado na formação do preço. Então, cabe a vocês, nesse momento, repensar, verificar desde o cadastro ali do seu lojista, do comerciante que integra a sua plataforma, se essas empresas estão adequadas. E além disso, durante toda a relação mantida entre o lojista, o comerciante e a sua plataforma, você deve constantemente verificar se as notas estão sendo emitidas regularmente, os componentes fiscais, verificar também se o tributo do ICMS está sendo recolhido de maneira adequada, em sua integralidade, isso para evitar que a sua empresa seja responsabilizada por esse tributo, tá? Então, acontece que, diante das normas de responsabilização tributária previstas no Código Tributário Nacional, eu entendo que essas legislações estaduais são absolutamente ilegais, pois o marketplace ele não consta no rol como responsável solidário, razão pela qual ele não poderia ser responsabilizado pelo recolhimento desse tributo. Mas é isso que o Estado tem feito. Então, para evitar que a sua empresa seja autuada com multas estratosféricas, eu sugiro que você averigue todas aquelas pessoas que se relacionam com você dentro da sua plataforma. Com base em tudo que foi dito até aqui, é possível observar que ser empresário no Brasil não é uma tarefa nada fácil, não é mesmo? Isso não é novidade alguma para as empresas ou aquelas pessoas que assumem a missão de empreender nesse país. Isso por conta das adversidades normais do mercado, somado a essa gana arrecadatória do fisco. Por isso que eu sempre digo que é preciso compreender qual é o melhor regime de tributação para a sua empresa, que nem sempre será a opção pelo Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido. É preciso entender o mercado, as suas atividades empresariais, para que você escolha o melhor regime de tributação. Além disso, você precisa de um planejamento tributário adequado e também propor as medidas judiciais pertinentes com o intuito de reduzir a sua carga tributária e também obter a restituição dos tributos recolhidos a maior nos últimos 5 anos. E por conta disso, eu gostaria de deixar uma dica aqui para os marketplaces. Os tribunais regionais federais do nosso país têm concedido o direito para as empresas a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, utilizando-se inclusive da mesma tese que já foi fixada no Supremo Tribunal Federal, que falava sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E, consequentemente, tem concedido direito para essas empresas a obterem a restituição dos valores recolhidos nos últimos 5 anos, o que poderá ser feito através de restituição ou compensação na esfera administrativa. Então, sugiro que vocês estudem a viabilidade da impetração de mandado de segurança com o intuito de excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS e, com isso, você reduzir o montante do tributo que você paga mensalmente aí na sua operação. Portanto, eu acho que eu dei uma apanhada geral aqui na tributação dos marketplaces. E caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal Verbalizando Direito, que me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, doutora Tatiane Moreira, no Facebook,
Tati Moreira Guimarães e com isso vocês fiquem por dentro sobre todas as novidades envolvendo a tributação, a economia digital, planejamento empresarial, pois eu pretendo continuar aqui contribuindo com o estudo de todos, tanto dos empresários quanto dos profissionais de direito, sejam estagiários, sejam advogados. Eu acredito que todos juntos nós podemos fortalecer a economia desse país. No próximo vídeo eu tratarei sobre aspectos tributários do e-commerce. Portanto, caso você já esteja olhando o futuro de uma maneira diferente, eu sugiro que você acompanhe o canal. Não se esqueçam de se inscrever. Obrigada pela companhia de vocês, eu agradeço. Até logo!